vai falar sobre dois projetos importantes que foram aprovados na Câmara de Vereadores de São José recentemente. Mary, o primeiro projeto é aquele do nepotismo. Por favor, explique, foi aprovado, né? Isso. E o que vai mudar? Quinta-feira passada fizemos uma extraordinária, em função do início do ano letivo, que acontece agora dia 2 de março. Dia 26, hoje e amanhã, estão acontecendo as chamadas desse processo seletivo para o ano letivo desse ano, de 2009. E nós tivemos assim, a preocupação de estar votando em regime de urgência os dois projetos do nepotismo e do auxiliar de sala, do auxiliar de ensino e dos projetos educacionais na quinta-feira passada, para que essas pessoas pudessem já estar sendo chamadas agora nesse processo para estar na escola a partir de segunda-feira. Qual era o problema que existia com a questão do nepotismo? O nepotismo era assim. Que estava de problemas? Até 2007, quando foi aprovada a lei de nepotismo no município de São José, né, no meu ponto de vista, muito criteriosa, muito rigorosa naquele momento. Né? O que ela fazia? Ela proibia a contratação dos profissionais admitidos em caráter temporário, que passavam por uma prova, uma seleção de títulos, se tivesse algum parentesco com algum cargo comissionado da Prefeitura de São José. Uma injustiça muito grande. Né? O que nós fizemos? Em 2008, em novembro de 2008, saiu uma decisão do Supremo Tribunal Federal a respeito do nepotismo no Brasil. Nós adequamos a lei municipal de 2007 a esta súmula, essa orientação a nível federal. Uma instância superior. Isso. E resgatamos o que, na verdade, a súmula não proíbe a contratação dos admitidos em caráter temporário. Não proíbe o professor efetivo, qualificado, formado, ser um diretor de escola, exercer uma função de confiança e o seu parente estar num outro cargo comissionado ou estar, não no outro cargo comissionado, mas estar sendo contratado como ACT no município de São José. Você teve muitos casos que você presenciou que prejudicou muita gente. Com certeza. Por quê? Essa nova lei vai modificar tudo isso. Por quê? Porque assim, a prefeitura hoje tem em torno de 600 cargos comissionados. Na educação? Não. No na geral. Estrutura da prefeitura como um todo. Até isso aí é para geral, né? Para a prefeitura inteira, isso. Então, se eu tenho 600 cargos comissionados, imagina como é mesclado os sobrenomes, os parentescos. Sim. Então, às vezes, eu tenho um sobrinho por afinidade. Então, eu sou Mary, casada com o Ademir. O Ademir tem uma sobrinha que eu não conheço, às vezes, porque não é do nosso relacionamento. Não se convive diariamente, só se for longe. Uma vez por ano tu encontra, se tu encontra uma vez por ano. Muitos parentes. Isso. E essa pessoa é impossibilitada de participar de uma prova, de uma seleção, que tem uma prova, que tem prova de títulos e que precisa de uma habilitação para que possa estar trabalhando na rede municipal de ensino de São José. Hoje não. Hoje ela pode participar, ela pode ser contratada. Por quê? Porque é feito um processo seletivo sério, contratada uma empresa, essa empresa faz isso, geralmente é uma fundação educacional que faz, ela faz essa prova, tem perguntas específicas da sua atuação, ela passa para o emprego público, não é cargo, ela é seletista a partir desse ano. Então, se eu sou seletista, é um emprego público, não é um cargo. Eu vou lá, vou participar de um processo seletivo para ter um emprego público no município de São José, que naquele ano, naquele momento é necessário. Por isso é importante a gente ter votado isso na quinta-feira e, na verdade, está se fazendo justiça com os profissionais do município de São José. O outro projeto, o que foi aprovado, foi o do ACT. Na verdade, o que era o problema antes e agora mudou? Até 2008, nós podíamos contratar, tinha uma lei autorizando, né, o Poder Executivo a contratar auxiliar de sala, auxiliar de ensino e projetos educacionais, como a ACT. Em 2008, em julho de 2008, nós tivemos que encaminhar para a Câmara, o Executivo teve que encaminhar para a Câmara um projeto de lei modificando o regime dos funcionários da ACTs. Eu digo da educação. Da educação eles eram vinculados ao regime estatutário, os quais os efetivos são vinculados, que é 2123/90, mas
a partir do ajuste de conduta que o Executivo fez com o Ministério do Trabalho, foi solicitado, foi determinado que se mudasse o regime, passasse a ser emprego público, portanto CLT. Então nós encaminhamos uma lei para a Câmara regulamentando esse novo regime dos ACTs de educação. O que aconteceu? Foi aprovado somente para professor de sala de aula. Então, para o início de 2009. Tiraram o auxiliar de sala, tiraram o auxiliar de ensino e tiraram os projetos educacionais. Isso o ano passado. Ano passado. Isso. Que em janeiro de 2009 só poderia contratar professor para sala de aula, no caso de uma licença gestação, no caso de uma licença prêmio, no caso de uma licença médica, de assuntos, para tratar de assuntos particulares, enfim, alguma licença que o nosso estatuto justificasse. Perfeito. O que acontece? Nós somos muito, não digo ferrenhos, mas muito assim, persistentes em aprovar essa lei. Por quê? Porque o município de São José, vou dar um exemplo. Nós temos o Centro Educacional. Não, esse projeto foi apresentado. Os dois provaram. Não, mas esse é de 2008. Esse último foi rejeitado. Foi rejeitado em 2008. 2008. Nós reapresentamos agora e conseguimos aprovar. Houve alguma mudança nesse... Houve. Qual foi a mudança? O ano passado, só professores. Só professor. Aí você entrou com Nesses projeto. casos, nós entramos com um projeto pedindo o quê? Que autorizasse novamente auxiliar de sala, autorizasse novamente auxiliar de ensino, o professor de sala, que já estava autorizado, e os projetos educacionais. Por quê? Não consegue mensurar de um ano para o outro. Nós temos, por exemplo, uma primeira série no colégio, no Centro Educacional Municipal Interativo, no Floresta. Primeira série, com 30 alunos, e um aluno que tem síndrome de Down, nessa primeira série. O que ele precisa? Ele precisa de auxiliar de sala. Porque um professor somente não consegue dar conta daquela turma. Cuidar do pedagógico, do cuidar desse aluno, né? E nós precisamos de um professor auxiliar nesse momento. O que a secretaria contrata? Um auxiliar de sala. E nesse momento ele é necessário naquela primeira série, enquanto aquele aluno estiver ali. Mas o ano que vem, a primeira série do interativo, que vai ter novamente 30 alunos, pode ser que não precise. Não precisa. Então não pode ser cargo de carreira. Precisa ser, sim, contratado em regime ACT. Porque admitido em caráter temporário. Naquele momento, naquela hora que o poder público precisa. E nessa hora ele tem autorização legislativa para que ele possa fazer essa contratação. Projetos educacionais. Ele é feito no ato da matrícula, em novembro e dezembro, ele é feito uma pré-inscrição para participar dos projetos educacionais. Então, na escola do interativo, teve uma demanda esse ano para dança na escola, que a gente deu um projeto, outro para bandas e fanfarras, outro para capoeira, mas não teve para o jiu-jitsu, um exemplo. Mas em 2008 tinha jiu-jitsu lá. Então, nesse ano, o professor de jiu-jitsu não vai ter aula no interativo. Por quê? Porque não houve demanda. Então, nós não podemos efetivar profissionais nessa área. Por quê? Porque ele é um programa de gestão, depende muito do prefeito que está, da secretária que está ou do secretário que está, porque é um projeto, um programa, não é contínuo, não é grade curricular. Então, por isso, a importância dele ser um admitido em caráter temporário. Certo. Por quê? Porque ele vai em cima da necessidade daquela comunidade naquele momento. Perfeito. Né? Por isso, essa importância de nós termos votado em quinta-feira passada, dia 19, para que dia 2 de março as coisas já possam estar acontecendo na Secretaria da Educação. Regulamentou tudo isso? Tudo isso. Só está hoje para o prefeito sancionar. E ele... Sim, o projeto é dele, o projeto é do executivo. Porque nós, enquanto vereadores, a ideia foi nossa, conversamos, eles concordaram, mas não poderia ser de autoria do legislativo, porque tem custo. Tem custo? Isso, tudo que tem custo, o vereador não pode legislar. Quando vai onerar o cofre público, não pode. Os cofres públicos não podem. Mary, você estava cabeçada disso porque você tem uma carreira na educação. É por isso que você foi a líder desse projeto, dessa ideia. Mas você teve apoio de quais vereadores? Não, foram dois votos contrários nos dois projetos. Quais? Batiste e Carlos Juscelino Pereira. O Carlos é do seu partido? Ele é, mas ele se manifestou contrário, dizendo que não votaria, até está gravado em sessão, e ele se manifestou contrário.